Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos para a disciplina de exegese, a ciência da interpretação. Juntamente com a hermenêutica, a exegese ela se apresenta como uma ferramenta para a interpretação científica da palavra de Deus. Isto é, utilizando-se métodos científicos. Entende-se que a Bíblia ela é um livro, portanto, faz parte da literatura. E toda literatura obedece às suas regras semânticas, gramaticais, ortográficas. Foi escrito de alguém para alguém, em um determinado período, em uma determinada situação histórica. E o exegeta ele vai levar em consideração todos esses fatores para se realizar a interpretação da Bíblia. A hermenêutica ela trabalha com os textos que são traduzidos, as versões comparadas. É um pouco mais acessível, inclusive ao público leigo. Já a exegese é um pouco mais acurada, bem mais aprofundada, entra em contato direto com os textos originais, com as cópias dos textos originais, com as variantes, enfim, entra em contato com a língua grega, hebraica e aramaica. E não somente as línguas bíblicas, como também as línguas que estão em volta do texto. Por isso, neste momento, quero convidar você já a entrar no nosso livro-texto, disponibilizado pelo Instituto Supera. Página de número 2. Exegese significa etimologicamente a ciência da interpretação, termo formado pela sobreposição no final de zis, expressivo de ação, ao tema verbal do composto mais egomai. Tiro, extraio, conduzo, fora. A exegese é, então, a extração dos pensamentos que estavam presentes ao escritor ao redigir um determinado documento. Por mais que nós tenhamos aí a necessidade de fazer a aplicação do texto bíblico ao contexto que nós estamos vivendo agora, não devemos ignorar que, ao ser escrito, o autor tinha algo em mente. Ele estava objetivamente escrevendo um fato histórico, uma doutrina, um ensinamento, um código legal. Estava objetivamente colocando no papel a tinta com um certo pensamento, um certo objetivo, um certo desígnio. Por isso, nós não podemos trabalhar com a exegese, e sim com a exegese. O que significa exegese? É justamente uma interpretação mais tendenciosa, que ignora os fatos históricos, que ignora os fatos políticos, que ignora a intenção de quem escreveu e para quem ele escreveu. Isto é exegese. Já a exegese, ela não faz isto, ela não pode fazer isso. Segue critérios estritamente científicos, muitas vezes a contragosto do próprio exegeta, isto é, contrariando a ideia doutrinária, o pensamento primário do exegeta. Ora, quando você estiver interpretando um texto bíblico e a mensagem for a seu contragosto, você não pode distorcer a Bíblia para favorecer o que você acha, o que você pensa e o que você acredita. Isto é, não é você quem corrige as escrituras, mas as escrituras que corrigem você. Princípios básicos para a interpretação exegética. Denomina-se princípio da unidade escriturística. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Esta é uma regra áurea. Ela é compartilhada tanto na hermenêutica quanto na exegese. Isto é, a Bíblia, embora ela apresente a doutrina em diversas camadas, diversos níveis, isso aí é bem verdade. A mesma doutrina que você encontra bem esclarecida em um texto, ela depois em outro texto está um pouco mais complexa. É a mesma doutrina, mas este livro não está contrariando este outro livro.
Com este princípio em mente, você vai fazer o quê? A harmonização da doutrina. O que é que este ensina, que este não ensina? Vou dar um exemplo fácil para vocês aqui. A doutrina do milênio. Quantas passagens das Escrituras fala-se de um reino milenial de Cristo na Terra? A palavra milênio é utilizada somente no livro do Apocalipse, somente no capítulo de número 20. E ali se diz que o reino de Deus tem uma duração de 1000 anos. Em que outra porção das Escrituras o prazo de 1000 anos é determinado? Em nenhum outro. Você não vai ler isto em nenhum outro livro. Todos os demais tratam o reino de Cristo como sendo eterno, de geração em geração, dos séculos dos séculos e por todos os séculos. Amém. O que você faz? Você não espreme todos os textos da Bíblia para caber em um único só. Milênio. Você não pode dizer de forma alguma que o reino de Cristo está limitado a 1000 anos. Em contrapartida, você também não pode negar o texto bíblico. Só tem uma passagem com 1000 anos. Significa então que não haverá um milênio, um reino de 1000 anos. O exegeta não pode fazer isso. Você vai ter que interpretar a passagem de Apocalipse capítulo 20, juntamente com o restante das Escrituras. O reino de Deus por todos os séculos e o reino de Deus com duração de 1000 anos. Como não é a aula de escatologia, e nós já tratamos isso aqui em outras aulas, nós não vamos aprofundar esse assunto porque eu estou dando apenas um exemplo para você. 2. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Este princípio vem da Reforma Protestante. Sabemos que a tradição ela é muito influente na hora da interpretação das Escrituras. Se você levar em consideração o que a tradição diz, como que a tradição interpreta, o que ela determina e o que ela é contrária, e essa tradição forçar as Escrituras, você vai ter que fazer a escolha de um exegeta, a Bíblia pela Bíblia. Tomar muito cuidado com isso. Dou aqui um exemplo. A interpretação da doutrina dos batismos. Se você for pela tradição católica, a doutrina dos batismos é de caráter salvífico. E por quê? Porque dentro da tradição católica, o batismo é um sacramento de salvação. De tal maneira que, se uma criança morrer sem ter sido batizada, ela não vai para o paraíso. Ela não tem salvação. Não podia nem mesmo ser enterrada em solo cristão. Morria como uma pagã. Por isso, a Igreja Católica, em torno da doutrina do batismo, criou a tradição do sacramentalismo. E assim, como estou dizendo, a tradição se sobrepõe às Escrituras. Desde a Reforma Protestante, os reformadores, eles estabeleceram esse princípio. A Bíblia fala por si só. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se eu estou encontrando contradições entre um ponto e outro, é porque eu não estudei a Bíblia inteira, ou porque eu não estou me submetendo a este princípio em que a Bíblia interpreta a si mesma. Ela não se contradiz. Quem se contradiz é o teólogo, é o intérprete, é o exegeta, que se transforma num exegeta. Leia a Bíblia toda, estude a Bíblia toda e não desate o nó górdio. Significa o quê? Que existem pontos doutrinários que eles são inexplicáveis. E por isso eles entram para a categoria de paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem que demonstra a mesma verdade de duas perspectivas diferentes. Ou até 3, ou até 4. Aí acontece um paradoxo. As verdades se chocam. As verdades elas se encontram, mas não se anulam, não se aniquilam, não se autodestroem. Elas permanecem, como disse Blaise Pascal, paralelas. Por quê? Pascal ele disse, a verdade ela anda em paralelo e ela só encontra-se uma com a outra na eternidade. Na eternidade você resolve o paradoxo. Sabia dessa? Terceiro,
Jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. A analogia da fé é para você entender que uma doutrina ela tem degraus ou camadas. Ela tem aprofundamento e ela tem a sua extensão. Existe um nível da doutrina que ele é mais catequético, um nível que ele é mais para a conversão, para neófitos, novos convertidos. A mesma doutrina, quando ela aparece um pouquinho mais explanada, um pouquinho mais explicada, ela se demonstra já para um grau de pessoas que têm conhecimento vasto das Escrituras. E ainda assim, existem níveis superiores da mesma doutrina em que você, além da palavra de Deus escrita, você precisa também de todo o conjunto do que a teologia já produziu. No ponto anterior, eu acabei de falar sobre o perigo da tradição. Nesse aqui, eu quero falar sobre o princípio do fruto e da árvore. Não dá para um fruto cair muito longe da sua árvore. Significa que não dá para você inventar doutrina. Encontrar uma doutrina nova justamente agora, no zênite dos tempos. Justamente agora, você vai encontrar uma doutrina que ninguém entendeu, que ninguém estudou, que ninguém explicou, que ninguém viu. Passou por Paulo, passou por Agostinho, passou por Tomás de Aquino, passou por Lutero e chegou em você e eles não viram e você viu. Muito cuidado com isso. Sem inovações teológicas. Isso chama-se analogia da fé. Está espalhado pelas escrituras as profundidades de uma doutrina. E só depende de você, com a sua perspicácia, com o seu preparo, juntar esses textos e formar um sistema. É daí que surge a teologia sistemática. Teologia sistemática é também chamada de dogmata. O que é dogmata? É a parte da teologia que estuda o dogma, a regra de fé. E nós preferimos usar teologia sistemática. Quarto, sempre ter em vista o contexto. Ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Não se isola o texto. Você lê ele dentro do seu contexto. Primeiro, aquele contexto mais imediato do texto. Contexto do que vem antes e depois. Pode ser o capítulo, pode ser o livro inteiro. Pode ser um contexto gramatical, ortográfico, linguístico. Pode ser o contexto histórico, político, econômico, religioso, científico, filosófico, poético. Aí, no caso, você já está se estendendo ainda mais. O contexto primário é aquele que está no texto. Faça o possível para você não ter que usar recursos. Faça o possível. Tenta interpretar as escrituras somente pela própria escrituras, no máximo com uma concordância. Agora, não deu. Está muito truncado o texto, muito difícil de ser compreendido, você vai para os recursos que já estarei apresentando para você. Quinto, primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurado. O sentido primário de todo o texto é o sentido literal. Deve-se entender, Abraão deixou a sua parentela e foi em peregrinação em direção de Canaã. Como? Literalmente. Ele realmente levantou o acampamento e foi embora. Saiu da região da Mesopotâmia, saiu da região de Harã e foi para a Canaã, desceu para o Egito, voltou para Canaã. Literalmente. Existem algumas cidades lá que elas já não existem mais. Será então que não era só um nome figurativo? Você só vai usar o sentido figurado de um texto se não couber a interpretação literal. Exemplo, Cristo diz, eu sou a porta das ovelhas. Sabemos que Jesus está usando uma figura de linguagem, a metáfora. Mas, em que contexto? No contexto da cultura que ele estava naquele momento. A porta do gado, ou a porta das ovelhas, era um dos acessos ao templo de Jerusalém.
Aí você precisa do contexto histórico, político e econômico. O templo, ele era dominado pelos saduceus. Os saduceus, eles advogavam, defendiam para si que eles eram descendentes diretos dos filhos de Zadok. Aí surge os saduceus. Era uma elite econômica nos tempos do Senhor Jesus e que tinham o domínio político do templo. Próximo do templo haviam as portas de acesso. Uma delas era a porta do gado. Justamente ali, quem que ficavam? Os cambiadores, aqueles que trocavam as moedas, os vendedores, aqueles que tinham seu próprio animal e que vendiam para os peregrinos. Você vai ler no entorno das escrituras que era por ali que o gado deveria ser conduzido até chegar no altar. O Cristo pega esta passagem e diz: eu sou a porta do gado. Ou, conforme o Novo Testamento, eu sou a porta das ovelhas. Esse é o sentido figurado, mas o sentido literal é esse anterior que eu apresentei a vocês. Sexto, ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes uma dessas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria dizer. A internet, ela te dá fartamente, gratuitamente, as mais múltiplas traduções em português que nós já temos. Vamos dizer que a Igreja de Cristo, através da academia, ela está dando conta do recado. Você que está se formando em um curso teológico, está em um momento muito bom. A academia está realizando o seu serviço. Livros estão sendo produzidos, seminários estão sendo levantados, enciclopédias estão sendo escritas, os sites dão vultuosas quantidades de documentos para que você possa acessar o texto juntamente com as suas traduções. Leia o mesmo texto no máximo possível de traduções. E é muito bom, às vezes, você fazer a comparação entre a versão inglesa, a versão espanhola e de outros idiomas usando o tradutor. Aí você vai perceber algumas nuances, algumas variantes, algumas variáveis que pode ser muito propício para a interpretação do texto. Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Esse é o papel do exegeta. Não estamos aqui fazendo uma aula de homilética, a ciência da pregação, e nem de hermenêutica, que também é a ciência da interpretação, mas de exegese. Pense objetivamente quem foi que escreveu e para quem que ele escreveu. O que ele queria que esse receptor entendesse. O emissor tem um objetivo em mente. O receptor deve entender a mensagem de acordo com o objetivo do emissor. Por isso, o sentido é um só. Encontrou o sentido do texto, registra, anota e coloca ele ali no seu repertório teológico. Oitavo, o trabalho da interpretação é científico, por isso deve ser feito com a isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito. Dentro da filosofia, nós estudamos a relação entre sujeito e objeto. Expliquei isso aqui em disciplinas anteriores. Não é igual na língua portuguesa, tá bem? Não confundir sujeito e objeto da língua portuguesa com esse sentido filosófico que eu estou passando para vocês. O objeto sempre é o texto. Sujeito sempre é o exegeta. Sujeito é aquele que manipula o objeto. O que fazemos nós cientificamente? O sujeito se afasta do objeto para manter a objetividade e não a passionalidade. Se você for passional, tomado dos seus sentimentos, das suas paixões, ideologias, ideias e preconceitos, é fácil você distorcer o sentido de um texto sagrado. Por isso você vai fazer o seguinte, vai se afastar do objeto emocionalmente, vai se afastar dele passionalmente. Ele é um estranho para você. O texto é estranho. E você tem que fazer o estranhamento em relação ao texto. São termos da filosofia. Professor, o que é fazer o estranhamento? Eu já li a Bíblia tantas vezes. Jesus anda por sobre
as águas. Quem não conhece esse texto? Na hora da interpretação exegética, você vai fazer um estranhamento, como se esse texto nunca tivesse sido lido por você e você nunca ouviu falar de um homem andando sobre as águas. Você vai para as leis da física, isto é impossível. Você procura na vida real, ninguém anda sobre as águas. Você vai fazendo aquele estranhamento. Isso aqui é impossível. Para não acontecer de você, tomado de paixão, a sua paixão pelo mestre, a sua paixão pelo evangelho, a sua paixão pela verdade cristã, impeça você de enxergar o texto de uma maneira crítica. Ainda nessa disciplina, eu falarei sobre o papel do crítico textual. Nono, fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões consubstanciais. Você pega papel, caneta, monta uma tabela e na tabela você escreve quem escreveu esse texto, qual o tempo e o lugar em que escreveu, por que escreveu, a quem se dirigia o escritor, o que o autor queria dizer. Você, com essas perguntas, vai em busca das respostas no próprio texto. Se não houver no próprio texto, o uso de ferramentas. Aí você vai ter as bíblias comentadas, dicionários, enciclopédias, periódicos. Você vai ter uma gama de material para poder lhe dar a resposta. Agora, você vai perceber o quê? Que não existe unanimidade nas respostas. A academia entende que os grandes eruditos estão indo mais perto possível da fonte, mas não estão na fonte. Por isso, eles podem errar. Lá vai você, como um bom cientista da religião, comparar uma informação com a outra para ver qual que se aproxima muito mais do contexto em que você está estudando. Décimo, feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado e o trabalho exegético recomeçado novamente. É como se fosse uma equação matemática. O resultado tem que ser exato, idêntico, milimetricamente idêntico. Se você, no final do seu trabalho, chega a uma conclusão totalmente contrária ao que as escrituras dizem no seu contexto geral, é hora de você puxar o freio de mão. Para tudo. Revisa ponto por ponto. Onde foi que você errou? Em que momento que a mosca morta caiu no unguento do perfumista? Já leu essa passagem no Antigo Testamento? O autor deste provérbio, porque o livro de provérbios não tem apenas um autor. E não tem todos os provérbios de Salomão. E nem todos os provérbios que estão ali são de Salomão. Por isso, se você encontra do livro de provérbios, assim como a mosca morta, ela estraga todo o perfume do perfumista, um pouquinho de estultícia acaba com toda a inteligência do sábio. Você encontrou um erro que induziu a outro erro, você vai ter que fazer a correção desses erros. Não pode publicar uma obra. Não pode proclamar isso aí como sendo um artigo. Ainda mais se você tiver prestígio na sua comunidade. Ainda mais que você está colocando o seu nome no documento que você está produzindo. Seja um livro, seja um artigo, seja um comentário. Olha, o teólogo A, o teólogo B, o teólogo C disse isso. Muitas pessoas seguirão aquilo que você disse por causa do seu nome. Vai lá, revisa, está coerente com as escrituras, com a analogia da fé. Vamos seguir adiante. Ferramentas necessárias ao exegeta. Dicionários. Os dicionários são diversos, mas além de você ter dicionários da língua portuguesa, por causa que a Bíblia está traduzida para o português, você precisa de dicionários especificamente voltados para a religião. Neste caso, dicionário bíblico, dicionário teológico, aí dicionário de termos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quantos você puder adquirir para compor a sua biblioteca. Óbvio
que estamos no tempo da informação eletrônica, a internet. E assim, aplicativos aos montões são colocados à nossa disposição para que a gente com facilidade possa consultar um verbete, um termo, e assim esclarecer cada vez mais. Aqui o nosso livro-texto na página 3 recomenda alguns dicionários para você, e ele coloca aqui um conciso léxico hebraico e aramaico do Velho Testamento. Aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o léxico, tá bem? Gramáticas. O melhor do hebraico é o Genésio. Para o Novo Testamento, as melhores gramáticas são as de Bless, Moulton, Robertson. Depois de determinado o que o texto registra, é preciso ir além e investigar mais precisamente a significação teológica de certas palavras. Você tem os dicionários, junto com esses dicionários você vai ter os léxicos e você vai ter as gramáticas. Essa gramática é para que você possa entrar no texto original, grego e hebraico, mas também gramáticas da língua portuguesa. Por onde que você vai começar? Começa com o que você tem. O que você tem? Eu tenho a Bíblia Almeida. É uma boa tradução? Se não fosse uma boa tradução, as igrejas não utilizariam e nem a academia deixaria ela passar. Por isso que a Almeida já passou por inúmeras revisões e atualizações. E agora nós estamos com um trabalho muito bom mesmo. Nós devemos glorificar a Deus por vivermos neste tempo. Como fazer exegese? Aí virão as regras concisas, o que eu vou deixar para a nossa próxima parte, a nossa próxima aula. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e esta é a sua disciplina de exegese.